Começa agora na Rádio Justiça. Plenário em Pauta. A análise jurídica dos principais assuntos e temas que vão a julgamento nas cortes superiores do país. Plenário em Pauta. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, pontualmente 1h30. Seja bem-vindo ao Plenário em Pauta, ao vivo, nesta segunda-feira, hoje 16 de abril de 2018. Aqui você fica sempre por dentro das principais decisões e dos temas em debate nas cortes superiores do país. No programa de hoje, vamos conversar sobre concursos públicos e também, amarrado a esse assunto, a política de cotas. Na semana passada, por maioria dos votos, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, concedeu mandado de segurança para anular ato que excluiu um candidato de um concurso público por não ter sido considerado negro. De acordo com o processo, o candidato se inscreveu para participar de concurso público destinado ao provimento de cargos de analista judiciário no Tribunal de Justiça do DF, tendo optado por concorrer às vagas destinadas a candidatos negros. Segundo o edital normativo, o candidato poderia, no ato da inscrição, optar por concorrer a vagas reservadas à cota racial e, nesse caso, deveria preencher a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito raça ou cor utilizado pelo IBGE. Também foi consignado que a condição declarada poderia ser objeto de procedimento de verificação. Nosso convidado para o Plenário em Pauta desta segunda-feira é o advogado e professor de Direito Constitucional, Dr. Max Kolbe, a quem eu cumprimento e já agradeço por ter aceitado o nosso convite. Dr. Max, seja muito bem-vindo ao Plenário em Pauta aqui na Rádio Justiça. Obrigado, João Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes. Dr. Max, já vamos começar logo direto. Casos como esses são comuns no mundo dos concursos públicos, essa questão de cota racial, mas na verdade mais essa questão da pessoa não aceitar, não comprovar e tudo mais. É muito comum no mundo dos concursos esses casos assim? João, absolutamente comum. Com muita frequência, o próprio escritório possui aqui dezenas de candidatos na mesma situação. Essa questão da cota racial para fins de ingresso no cargo de emprego público, já tivemos aqui a oportunidade de conversar preteritamente, uma vez foi até declarada inconstitucional numa ação nossa no estado da Paraíba. Logo em seguida, a OAB Federal propôs uma ADC no Supremo de número 41 e o Supremo reconheceu a constitucionalidade da lei. O problema, João Cláudio, é que a questão do pardo inscrita na norma traz muita dificuldade de se enquadrar a questão do fenotipo, ou do fenótipo, como muitos querem. Porque qual que é o problema? Todos sabemos que 20% das vagas reservadas em concursos públicos se destina a negros, aí perceba, que se autodeclara de cor preta ou de cor parda. O pardo é o grande problema de toda essa discussão, João. Por quê? Não existe nenhuma lei federal, estadual, distrital ou municipal, não existe nenhuma instrução normativa, nenhuma portaria, não existe nada na literatura que venha definir objetivamente, muito menos no edital do concurso público, quais são os critérios fenótipos para a pessoa ser enquadrada nessa raça negra que assim querem criar. E isso é muito complexo, João. Eu até já escutei bastante e li também bastante sobre o tema para aqueles que defendem essa questão da cota. Dizem que a discriminação racial é a cor da pele. E aí ficaria muito fácil para nós. Ora, se de fato a discriminação é a cor da pele, vamos fazer análise da lei de cotas com base na cor da pele. Se a pessoa tiver uma cor preta, é cotista. Se a pessoa tiver uma cor parda, é cotista. Ou seja, a lei, quando deixa a expressão pardo, lá podendo concorrer à lei de cota, ela abre, bem da verdade, margem para que quase que a totalidade de todos os brasileiros concorra às cotas. E aí, João, eu tenho ciência disso, você vai me andar, mas doutor, a prognose legislativa da norma foi essa? A finalidade da criação da norma foi essa? Olha, me parece que não. Mas não cabe ao Max Kolbe, não cabe a qualquer outra pessoa definir objetivamente quais são os traços fenótipos para a pessoa ser enquadrada como negra, porque aí de fato não tem. E aí nós teremos que passar pelo critério cor. Um outro problema também, João, não sei se você teve
deficiência. Agora, em 6 de abril desse ano, houve uma portaria publicada pelo secretário de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento que vem querer regulamentar o tema da heteroidentificação. O que acontece? O candidato, ele vai lá e se declara como negro, né? A lei fala que é autodeclaração. Eu posso me autodeclarar negro de cor preta ou parda. Por exemplo, eu, Max, me declaro negro de cor parda, porque eu sou um pardo. O pardo, segundo o IBGE, é o multirracial, é o miscigenado. Então, qualquer mistura de raça, enfim, levaria a crer que a pessoa seria considerada parda. E aí vem, voltando aqui, o Ministério do Planejamento e cria uma portaria para estabelecer um procedimento para heteroidentificação. O que é isso? Naquela ADC 41 do Supremo, o Supremo reconheceu a possibilidade do candidato provar que é negro de cor preta ou parda por critérios outros. Por exemplo, foto, certidões, entrevistas e vários outros critérios. E aí, o que eu sempre bati na tecla é que se você pegar essa própria portaria, lá vai falar especificamente o seguinte em seu artigo 9º. A Comissão de Heteroidentificação utilizará, olha só o problema, exclusivamente o critério fenótipo para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público. Mas aí é um problema absurdo, porque a lei não é de fenótipo, a lei é de cor, de cota. E não existe, repito, nenhuma legislação federal, estadual, distrital, municipal. O Supremo não definiu isso na ADC 41. Os editais de concurso público não definem objetivamente quais são os critérios fenótipos para aferição da pessoa, da condição da pessoa ser negra, de cor preta ou parda. Isso é uma teratologia, isso é um absurdo que transcende o limite da razoabilidade. E a gente vem insistindo nesse ponto desde que essa lei ela foi criada. E são esses problemas que fazem com que dezenas, centenas de casos sejam judicializados com uma grande frequência. E aí, João, só para concluir o raciocínio, o que é pior ainda, que a gente acaba permitindo que vários magistrados, ao aplicar a lei ao caso concreto, e essa de fato é a função jurisdicional da coisa, aplique a lei ao caso concreto com entendimentos diversos para cada candidato. Então, na minha visão, infelizmente, isso vira uma bagunça jurídica. Doutor, eu tenho a impressão que a lei de cotas existiu para facilitar, mas pelo que o senhor me narra agora, parece que ela complica mais do que facilita, né? Não há dúvida disso. A lei, na minha visão, na minha perspectiva jurídica que trabalho com isso, ela só traz enormes incongruências, ela gera uma insegurança jurídica absurda a todos os candidatos do país. Explico por quê, João. Olha só, a lei permite, repito, que o negro que se autodeclara preto ou pardo concorra à cota. Eu, Max Kolbe, você, João, todos nós somos pardos, eu costumo dizer isso. Acontece que existe um problema que se a banca examinadora, na hora que vai fazer a sua aferição da sua condição de cotista, se ela entender que você não possui critérios fenótipos, e aqui eu insisto, a lei não é de fenótipo, a lei é de cor. Mas se ela entender que você não possui o fenótipo negro, de cor preta ou parda, ela te elimina do concurso público. O que acontece? Isso gera medo, isso gera insegurança, gera um desespero. Porque pessoas negras de cor parda, muitas das vezes, deixam de concorrer nas cotas com medo de não serem considerados cotistas, de terem que contratar advogado para judicializar a questão, e eventualmente ser eliminado ainda do concurso público. Acaba que essa insegurança jurídica gera uma ofensa à isonomia, ao passo de que candidatos que possuem a mesma condição, concorrendo de formas distintas, com medo de eu costumo dizer, de um tribunal racial, ainda que não queiram utilizar essa expressão, não considerá-lo como negro de cor preta ou parda. Então, o grande problema, insisto novamente, é a questão do pardo na legislação e esses critérios de aferição fenótipos que não consta objetivamente em lugar nenhum quais são as características de um negro. E eu não vou nem adentrar na questão da cor preta ou parda, porque cor preta e pardo, aí me parece que é um critério objetivo. Você olhar para a pessoa e sabe se a cor dela é preta ou se a cor dela é parda. E aí, se você for aplicar esse critério preto ou pardo, todo mundo pode concorrer à cota. O problema é que eles querem fazer uma análise subjetiva de
características de uma raça, o negro, fenótipo, sem ter nada na lei, na legislação edital, que defina objetivamente quais são as características fenótipas de um negro. E aqui não cabe a mim, ou João, ou a seja lá quem for, definir isso. Na minha visão, especificamente quanto ao caso de cota para concurso público. E se me permite ainda, João, o Supremo Tribunal Federal, na DC 41, não solucionou um problema que, na minha visão, é imprescindível para o bom andamento da coisa. Qual é esse problema? Olha só. Se é verdade que uma cota racial, que essa ação afirmativa veio para inserir, para trazer isonomia, igualdade ao negro de cor preta ou parda, me parece que permitir que o negro de cor preta ou parda, que já foi beneficiário do sistema de cota em uma universidade pública federal, concorra ainda com benefício em um concurso público de nível superior para o cargo que for, porque eu estaria beneficiando esse candidato 2 vezes com ação afirmativa. Vou ser mais objetivo, mais claro. Aquela suposta ofensa à isonomia, aquela suposta desigualdade, na minha visão, ela é suprida quando aquele negro de cor preta ou parda entra numa universidade pública por um critério de cota. Quando ele se forma, aquela suposta desigualdade não existe mais. Aí, na minha visão, não faz sentido essa pessoa que passou por uma universidade pública federal, que, em tese, terá uma qualidade de ensino muito melhor do que muitas faculdades particulares, ter ainda mais um privilégio na hora de concorrer a um cargo em emprego público, no âmbito da administração pública direta ou indireta. Isso não faz sentido. A partir do momento que o candidato se forma pelo sistema de cotas em uma universidade pública federal, trazer a ele mais um benefício é tratar, neste caso específico, os iguais de forma desigual. Então, em vez da ação afirmativa estar beneficiando um nicho de pessoas, estaria trazendo um privilégio contra toda a sociedade brasileira. Então, essa é uma anomalia na norma e no sistema que o Supremo Tribunal Federal não adentrou no julgamento da DC 41, que a legislação não regulamenta, que não há nenhuma espécie normativa secundária, portaria, instrução, ou seja lá do que for, que regulamenta esse caso específico. Então, vivemos tempos de insegurança jurídica absurda, onde inúmeras ações são judicializadas para tentar reverter essa anomalia legislativa, eu diria assim. Agora 1h43, converso com o Dr. Max Kolbe, estamos conversando sobre cotas raciais em concursos públicos. Doutor, para a gente relembrar um pouquinho o histórico, como surgiu a cota racial? Ela surgiu a partir de quando e como foi idealizada? Olha só, no governo do PT, na realidade, eles criaram essa lei de cotas especificamente em junho de 2014. Foi sancionada pela então presidente Dilma. Essa lei ela surgiu, João Cláudio, para tentar trazer acessibilidade ao cargo e emprego público de uma classe negro de cor preta ou parda menos favorecida. Então era uma forma, por um prazo, é claro, de 10 anos, de inserir, de trazer mais, segundo eles, a democracia no acesso ao cargo e emprego público. Só que eu insisto mais uma vez em alguns pontos. Vejam, se de fato o nosso Estado estivesse preocupado em trazer acessibilidade a uma classe considerada negra, de cor preta ou parda, menos favorecida nos cargos ou empregos públicos, poderia ter feito isso, João Cláudio, nos chamados cargos em comissão de livre nomeação e exoneração por parte do administrador. Perceba que seria muito mais fácil, inclusive, ele, administrador, nomear alguém ou exonerá-lo, né, sendo que essa pessoa fosse negra, de cor preta ou parda. Não haveria problema, porque seria um critério dele, discricionário. Eu, administrador, nomeio aqui o negro de cor preta ou parda para ocupar um cargo aqui na administração pública. Um problema maior ainda, João Cláudio, nesse aspecto, é que essa norma, ela não veio beneficiar de fato o negro de cor preta ou pardo que precisa de acesso ao cargo de emprego público para ter uma melhor qualidade de vida.
Se essa lei de cotas fosse cotas mais um critério social, olha, tudo bem, vamos trazer uma cota para o negro de cor preta ou parda, mas que ele necessite de uma ação afirmativa que venha desde a sua origem de uma escola pública, que a família tem uma baixa renda, para trazer acessibilidade nessa pessoa que de fato é discriminada, eu até concordaria com o sistema. Mas perceba que a lei, ela, na minha visão, vem beneficiar o negro de cor preta ou parda que possui uma igualdade de condição, com raríssimas exceções, a qualquer outra pessoa que concorre ao cargo de emprego público. Então, eu não consigo identificar, malgrado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma questão de viabilidade da própria norma para suprir esse perdão que o sistema quer dar nesse racismo institucionalizado que acontece no nosso país durante aí os 500 anos. Então, assim, eu acredito que eu torço logo para que chegue logo o prazo de 10 anos e acabe essa questão de cotas raciais no nosso país. Mas surgiu no intuito de tutelar esses interesses. Mas, a bem da verdade, surgiu já de forma anômala, sem que houvesse a efetivação de beneficiar o negro de cor preta ou parda que, de fato, viesse a necessitar de uma facilidade para ingressar no cargo de emprego público. Porque a verdade é que a grande maioria dos negros de cor preta ou parda que, de fato, necessitam desse empurrão para ter uma melhor qualidade de vida, não conseguem ingressar num cargo de emprego público. E explico por quê, João Paulo. A questão é muito óbvia, não faz sentido, na minha visão, João, você pegar um concurso de nível médio para tribunal, para o Senado, para a Câmara Legislativa, para o Executivo, e se cobrar matérias do ensino superior, como direito constitucional, administrativo, penal, processo civil. Qual é a finalidade disso? Se o cargo é para nível médio, como é que eu vou cobrar no edital do concurso público matéria de nível superior? Isso não faz sentido algum. Esse aspecto, na realidade, é o aspecto que gera uma cláusula de barreira elitizada. João, concurso público é elitizado. Se concurso público fosse para gerar isonomia para todo mundo, para que todo mundo tivesse as mesmas condições de ingressar no cargo de emprego público, concurso para nível médio, matéria de nível médio. Entende? Não faz sentido pegar um cargo de nível médio e colocar matérias lá de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que é o que a gente vê normalmente, se cobrar para um camarada que não fez um nível superior. Então, essa cláusula de barreira elitizada é assim desde que a Constituição de 88 surgiu. Acho que já temos assunto para um próximo programa, tá, doutor? Vamos falar só de concursos públicos numa próxima oportunidade, das normas, como que eles são regidos e tudo mais. Falando, já puxando o gancho aí do concurso público, todo concurso, doutor, tem cota racial? Assim, isso eu estou perguntando. Processo seletivo, concurso interno, tem uma diferença entre esses certames ou todo concurso tem cota racial? Olha só, a lei, inclusive o Supremo Tribunal semana passada, e aí é uma outra crítica, o Supremo decidiu que deve haver cotas raciais nos concursos das Forças Armadas. Veja o quanto é perigoso essas interpretações que é dada a norma. Se você pegar lá a Lei 2099 de 2014, que trata especificamente das cotas, ela vai falar especificamente na ementa. Ficam reservados aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e da sociedade de economia mistas controladas pela União, na forma desta lei. Aí o Supremo tem dado uma ampliação muito maior a isso. Então o Supremo já definiu, inclusive ano passado, olha, as cotas também se aplicam às Forças Armadas, mas o Supremo vai estar legislando. Olha, isso na minha visão fere a separação dos poderes. Cabe ao legislativo legislar. Nós temos uma lei e a lei é clara. Então, assim, na minha visão, essa mutação que o Supremo dá à norma é muito perigosa, porque isso gera o que se discute em tempos atuais, a insegurança jurídica. É o Supremo interpretar a norma de forma diferente a cada instante. Então, cabe ao Parlamento dizer, na minha visão, que as cotas iriam se aplicar às Forças Armadas. Cabe ao Parlamento dizer, especificamente na minha visão, que as cotas iriam se aplicar aos concursos do Poder Judiciário. Então, o que nós temos é uma forçação de barra, na minha visão, em incidir cotas
no âmbito do judiciário, no âmbito do CNJ especificamente, e aí virou meio que, com as ressalvas da palavra, o modismo se aplicar cotas em todos os concursos. Mas não que a lei diga que teria que se aplicar. Mas hoje, com essa interpretação largada do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema, a grande maioria dos concursos públicos já traz cotas para fins de ingresso em cargo de emprego público. E o que me chateia, na realidade, João Cláudio, é que o tratamento que é dado a um cotista não é o mesmo tratamento que é dado a um deficiente físico. Isso é muito chato, porque o deficiente físico, aquele portador de necessidade especial, ele de fato precisa de uma ação afirmativa para facilitar o acesso dele no cargo de emprego público. Então, os deficientes que de fato necessitam de uma ação afirmativa para ingresso no cargo de emprego público não têm tantos privilégios como está tendo o cotista. A partir de, a lei é clara que se reserva 20% das vagas, e aqui são 20%, não é 5, não é 10, não é 15, é 20% das vagas para cotistas, enquanto que os deficientes, a lei permite uma variação de 5% a 20%. Então, na realidade, quem deveria ser tratado de forma diferente para fins de ingresso nos cargos ou empregos públicos, que são os portadores de necessidades especiais, não tem tanto benefício como está tendo essa questão aqui de cota, de uma suposta ação afirmativa que vem beneficiar o negro de cor preta ou parda. Então, é lamentável essa falta de coerência do sistema, ou essa anomalia jurídica e legislativa que estamos vivendo nesse lapso de vigência da norma. Doutor, a avaliação de um cotista, ela é feita de forma diferenciada? Eu pergunto, a nota de corte é diferente? A avaliação segue outros critérios ou ele é avaliado, isso na prova do concurso, ele é avaliado como qualquer outra pessoa, sem nenhum benefício, vamos dizer assim, e só lá na frente é a comprovação, é isso? Sim, isso. Ele é avaliado como qualquer um outro candidato. A questão que eu coloco é que se reserva a ele a possibilidade de tanto concorrer na ampla concorrência como na cota. A questão que eu coloco de distinguir a cota daquele portador de necessidades especiais é o percentual. Ora, como é que eu posso estabelecer um percentual mínimo para um deficiente entrar de no mínimo 5% e para um negro de cor preta ou parda 20%? Isso, na minha visão, é um completo absurdo, porque eu estaria tratando duas situações onde me parece que o deficiente físico precisa de muito mais acesso ou uma ação afirmativa para fins de ingresso no cargo de emprego público do que aquele negro de cor preta ou parda por um critério de um suposto racismo institucionalizado, no intuito do Estado se desculpar com a classe. E aqui veja, o Supremo diz, na DC 41, no voto do Fachin, de uma classe afrodescendente. E eu chamo a atenção para essa palavra do ministro Edson Fachin, que afrodescendente não significa que a pessoa seja negra apenas de cor preta, mas um afrodescendente. E um afrodescendente, ele, se não for preto, ele é pardo, entende? Então, essa falta de objetividade legislativa do edital do concurso público ou de qualquer outra portaria para definir esse suposto critério fenótipo que não existe na norma, que isso aqui é um absurdo, é que causa todo esse problema. O senhor tem algum caso curioso, doutor Max? Eu estou conversando com o doutor Max Kolbe. Caso curioso que eu digo é o seguinte, de uma pessoa, por exemplo, comprovadamente negra, um negro que vai lá e, de repente, por falta de uma documentação burocrática, é negada para ele a vaga de cotista porque ele não comprovou num documento, sendo que ele é negro. Existe algum caso semelhante, assim, um caso curioso para contar para gente? Sim, o caso mais absurdo que pegamos aqui no escritório, sem citar nomes, foi de uma candidata cotista da Universidade de Brasília, UNB. Então, veja, ela foi considerada cotista pela UNB para fins de cursar o nível superior. Aquela mesma banca da UNB, na realidade o CESP, na hora que foi fazer a análise dela para cotista para fins de ingresso no cargo de emprego público, disse que ela não era cotista. Olha que absurdo, olha que teratologia, olha que falta de coerência metodológica na análise objetiva da coisa. Então, tivemos que judicializar para que ela fosse considerada negra, porque não fazia sentido ela ser uma universitária oriunda do sistema de cotas e na hora de ingressar no cargo de emprego público
não poder utilizar as cotas porque fora não enquadrada como negra de cor preta ou parda. Então, veja que absurdo, assim. Então, esse foi o caso, com as vênias da palavra, mais bizarro que o escritório pegou nesse aspecto. Doutor, e agora vamos na linha contrária. O senhor também tem no seu histórico aí algum episódio de lei de Gerson? Alguém que tentou provar ser negro sem ser negro? Alguma história dessa? Luiz Cláudio, chegamos num ponto, João Cláudio, desculpa. Chegamos num ponto absolutamente interessante. Alguém que não é negro tentar provar que não é negro, tentar provar que é negro, não é isso? O problema é o seguinte: o negro, segundo a norma, seria um gênero que teria duas espécies, o de cor preta e o de cor parda. Então, qualquer pardo, espécie do gênero negro, seria negro. Então, se você me perguntar se eu já tive um caso de alguém que não era negro, que tentou concorrer como negro, eu vou dizer que não, por um critério óbvio. Porque a lei traz o negro como gênero, o preto e o pardo como espécie. Então, eu pardo, você pardo, somos uma espécie do gênero negro. Então, qualquer um no Brasil inteiro é negro. Eu penso dessa forma, entende? Por isso que eu sustento que o pardo previsto na norma que causa toda essa anomalia, comungada ao fato de que não existe nada objetivamente que defina quais são as características fenótipas ou fenotípicas, como queiram, da raça negra. Então, na minha visão, se a própria lei define negro como gênero de cor preta e pardo a espécie do gênero, qualquer pessoa que é parda é negro. Sendo assim, eu nunca tive um caso de uma pessoa não negra que tentou ser enquadrada como negro, porque na realidade todos os meus casos, os meus clientes pardos de espécie, são uma espécie do gênero negro. Então, para mim, todo mundo é negro. Entende onde eu quero chegar? Objetivamente, fazendo análise objetiva da norma, é isso. A gente está conversando sobre direito, já chegamos na biologia, né, doutor? Impressionante como o assunto é extenso, né? Incrível. Doutor, para a gente encerrar, se uma declaração for falsa, se eu, por exemplo, eu não sou negro, vou me declarar negro, né, num concurso para tentar conseguir uma vaga de cotista, eu não sou negro. E aí chega lá na frente, na avaliação, sua declaração é falsa. O que acontece? A pessoa só é eliminada do concurso ou tem mais alguma outra sanção? Então, aí que tá. Ela, de fato, é eliminada do concurso. Porém, eu acho isso um absurdo, na realidade. Porque ela não deveria ser eliminada do concurso. Ela deveria, na minha visão, ser não considerada negra e voltar para ampla concorrência. Se você pegar essa portaria editada aí pelo Ministério do Planejamento, agora de 6 de abril, o artigo 11, ele é absurdo na hora que ele vai dispor exatamente sobre isso. Ele fala assim, olha: serão eliminados do concurso público os candidatos cujas autodeclarações não forem confirmadas em procedimentos de heteroidentificação, ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independentemente de alegação de boa-fé. Olha só, a lei, a espécie normativa primária, a lei em sentido material, aquela emanada do Poder Legislativo, diz expressamente que para você concorrer às vagas de cotistas, basta sua autodeclaração. Você se autodeclara negro, de cor preta ou parda. Numa análise não constante da norma, mas aqui agora é uma espécie normativa secundária, é um ato administrativo regulamentando a norma, até para dar eficácia à decisão do Supremo Tribunal Federal, na DC 41, diz que poderá haver a heteroidentificação para fins da sua análise de autodeclaração de negro. Acontece que, na minha visão, para eliminar um candidato de um concurso público pela sua reprovação, teria que ficar constatada a sua falsidade ideológica. Só que para ficar constatada a falsidade ideológica é um crime, teria que haver um inquérito policial, teria que haver uma denúncia por parte do Ministério Público, teria que haver uma sentença judicial transitada em julgado, né? O que tanto sustenta hoje, olha, ninguém poderá ser considerado culpado se não após sentença penal condenatória transitada em julgado, que consta lá no artigo 5º da Constituição. Então, como eu vou eliminar esse candidato do concurso público sobre uma premissa formada por uma comissão que nem na minha visão tem competência para isso, para falar que a pessoa praticou alguma falsidade ideológica na sua autodeclaração? O
João Cláudio, essa questão da autodeclaração ela é muito ampla. Eu sou homem, Max Kolbe, mas se eu falar agora para você, João Cláudio, que eu sou mulher, porque eu estou me declarando mulher e ponto final. Quem vai falar que eu não sou mulher? Porque eu agora sou mulher. Então, falar que alguém que está se autodeclarando negro, de cor preta ou parda, levando em consideração os critérios do IBGE de pardo, que o pardo é o multirracial miscigenado, não pode falar que ele está praticando uma declaração falsa para fins de eliminá-lo do concurso público. Isso é um absurdo sem precedentes. Então, quer eliminar ele do concurso público? Vamos fazer uma análise, então, resguardando a ele a ampla defesa, o contraditório, do process of law, o devido processo legal, para se constatar que ele praticou, então, uma declaração falsa, uma falsidade ideológica, na hora de colocar no concurso público que ele era negro, de cor preta ou parda. Então, essa pena de excluí-lo, de eliminá-lo do concurso público, causa aquele medo, causa aquela insegurança jurídica, causa aquela ofensa à isonomia de você, negro de cor parda, eventualmente não concorrer às cotas, com medo de ser o quê? Eliminado do concurso público. Então isso tem que ser solucionado, tem que ser revisto em nossa legislação e pela nossa jurisprudência, ainda que assim não seja o papel do judiciário definir esse tema, na minha visão. Agora 2h01, conversamos aqui no Plenário em Pauta, hoje ao vivo, segunda-feira, com o advogado e professor de Direito Constitucional, o Dr. Max Kolbe, a quem eu já agradeço pela participação. Dr. Max, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite e até a próxima. João Cláudio, foi uma honra para nós, estamos sempre à disposição. Boa tarde aos ouvintes. Muito boa tarde, Dr. Max. O Plenário em Pauta desta segunda-feira fica por aqui. O programa tem produção e apresentação minhas, João Cláudio Silveira. Trabalhos técnicos, Ariel Feitosa e Mauro Sérgio. Coordenação de jornalismo, Arthur Filho.